E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior e hoje eu quero falar com você sobre um tema que é crucial para quem quer passar em concursos públicos, que são estratégias para a gente responder questões de prova de uma maneira eficaz. Então, você saber responder bem questões de prova, literalmente vai ser o diferencial entre a sua aprovação ou não. Então, se você quer melhorar o seu desempenho nas provas, fica comigo até o final desse vídeo, combinado? A gente vai aprender técnicas que são práticas e simples, que podem fazer toda a diferença aí no resultado final dos concursos que você quer prestar. Então tá preparada? Tá preparado? Então bora começar a conversar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Bem, responder provas, né, de concursos de uma forma geral é uma habilidade que vai bem mais do que você simplesmente estudar ali o conteúdo teórico, né? É comum a gente se deparar com perguntas às vezes que parecem confusas ou que exigem algum tipo de raciocínio lógico. Aí, e além disso tudo, a pressão do tempo e da ansiedade elas podem acabar atrapalhando bastante. Por isso, é importante saber técnicas, né, que ajudem você a interpretar as questões de forma correta e também o gerenciamento do tempo ali durante a prova. A gente vai ver como fazer isso da melhor maneira possível. Assim, quem já faz concursos há muito tempo realmente já sabe dessa importância de praticar questões de provas anteriores. Por quê? A gente vê a teoria, às vezes a gente até entende, mas quando a gente vai colocar em prática nas questões, tem muita coisa que às vezes a gente percebe que a gente ou não entendeu muito bem, ou que a linha de raciocínio ali na hora da aplicação prática, né, é um pouco diferente do que a gente pensou na teoria. Então não basta você ficar só na teoria, você realmente tem que aprender a fazer questões. Então, é justamente por isso que a gente está fazendo esse vídeo de hoje. Você aplicar essas estratégias que a gente vai ensinar aqui para você fazer as questões, elas vão te trazer inúmeros benefícios. Você vai aumentar a sua confiança ao resolver questões, você vai conseguir gerenciar melhor o seu tempo e vai evitar também acabar deixando questões em branco, né? O melhor é a gente conseguir responder tudo. Então, com as dicas de hoje, você vai conseguir responder. Então, além de responder tudo, né, com mais precisão, com as dicas que a gente vai comentar aqui hoje, isso tudo vai aumentar as suas chances de acerto. Então, com isso, você vai melhorar o seu desempenho geral ali nas provas de uma forma geral. Então, bora começar aqui vendo a primeira das estratégias para você melhorar o seu desempenho na hora da resolução de questões. E a primeira estratégia é basicamente a leitura atenta da questão. Quando você for ler uma questão, tenta ler com calma, tenta ler sem pressa, porque às vezes não é incomum, às vezes a resposta ela está às vezes até no próprio enunciado, sabe? Então, tenta identificar as palavras-chave, pelo menos assim, nesse contexto, né? Às vezes a dica para você conseguir responder a questão pode estar ali dentro daquele enunciado. Então, você lê ali com cuidado, você tentar identificar cada palavra-chave, você tentar identificar os comandos da questão, tudo isso é muito importante. Por exemplo, você está lendo ali identificar termos como não, termos como exceto, como sempre, nunca. Esses termos aí eles podem mudar completamente o sentido da pergunta. Então, não é incomum, às vezes, você ir lá marcar uma resposta correta, sendo que o enunciado está pedindo a questão incorreta. Então, você tem que estar atento a esse tipo de coisa. Então, lê com cuidado, lê de forma atenta ali o enunciado da questão também. Além disso tudo, lê todas as alternativas antes de escolher a resposta. Isso pode evitar algum erro por desatenção. Por exemplo, nesse caso mesmo que eu falei, você viu ali, a questão está pedindo para marcar a incorreta e você deixou passar isso. Aí você vai ler todos os itens ali, né? O A, B, C, D e o E. E você, por exemplo, você foi afoito e você viu que a A estava correta e você foi lá e marcou. Mas a questão está pedindo a incorreta. Se você tivesse lido depois a B, a C, a D e a E, você ia notar que tinha alguma coisa esquisita ali. Entendeu? Então, assim, tenta ler também todas as alternativas. Tranquilo? Aí você e fazendo isso pode acabar evitando de fato algum tipo de desatenção aí da sua parte. Aí o que você vai fazer? Você leu tudo ali com atenção, você vai marcar ou sublinhar as partes importantes ali do enunciado, para você focar no que realmente importa. Então, por exemplo, você viu que é incorreta, você sublinha ali aquele incorreto. Tenta evitar interpretar a questão também de uma forma que seja superficial. Tenta entender o que está sendo perguntado, tenta realmente interpretar ali aquela pergunta. Assim, isso de você ler de forma desatenta, comigo aconteceu
no início ali dos meus estudos, por eu querer estudar de forma apressada, acho que eu realmente tinha muita pressa para avançar ali no conteúdo, isso acabou fazendo com que eu cometesse alguns erros. Por exemplo, eu focava muito no conteúdo, né, na teoria, e eu até fazia questão, já tinha ouvido que fazer questões de provas anteriores era importante, mas eu não sei se eu tinha assimilado aquilo de verdade. Então, na hora de fazer as questões, eu tentava fazer aquilo de forma apressada, quase como se eu estivesse perdendo tempo. E o que aconteceu? Nessa época eu pensava assim, não, beleza, eu estou fazendo as questões aqui assim, rápido, no treinamento, mas quando chegar na prova mesmo, eu vou prestar atenção, eu vou fazer de forma atenta, mas não foi isso que aconteceu. Eu fui fazer uma prova ali no meio, né, do caminho de teste, né, uma prova que não era exatamente a que eu queria, mas tinham muitas matérias parecidas, então eu fui fazer para testar. E quando eu fui fazer essa prova, eu não estava conseguindo fazer diferente do meu treinamento. Eu estava lendo rápido, eu estava lendo de forma superficial. Isso me atrapalhou bastante. Aí eu percebi que eu realmente tinha que parar com aquilo e eu tinha que, no meu treinamento também, quando eu estivesse fazendo questões em casa, fazer uma leitura atenta daquelas questões. Só que isso foi um trabalho, né? Porque eu meio que tive que desfazer aquele treinamento mental errado que eu já tinha feito em mim. Minha tendência era ler as questões rápido, então eu tinha que botar ali o pé no freio, eu lia a questão, e daqui a pouco quando eu estava dando por mim, eu já estava lendo rápido, então tinha que voltar, ficar lendo de forma atenta, enfim. Eu tive que desfazer esse trabalho. Então, se desde o início dos seus estudos você já puder fazer as questões aí de uma forma atenta, melhor, tranquilo? Tenta não ser afobado, beleza? Então, beleza, essa é a primeira estratégia. Então, bora para a próxima estratégia, que seria você fazer eliminação de alternativas. Então, vamos supor, se você não tem certeza da resposta, né, daquela questão, tenta começar eliminando ali as alternativas que você às vezes sabe que estão erradas. Por exemplo, você já estudou, então pode ser que você não saiba exatamente aquilo, mas você já consegue eliminar algumas questões. Então, faz isso, elimina as que você já tem certeza que estão erradas. Por quê? Porque isso vai aumentar as suas chances de acertar, mesmo que no final das contas ali você acabe precisando chutar. Se duas alternativas, por exemplo, ali numa questão que você estiver fazendo, são muito parecidas, essa é outra dica, né? É provável que alguma delas seja correta. Por quê? O examinador ele vai botar aquelas alternativas ali que elas são parecidas para te confundir, porque você sabe a questão. Então, no final das contas, você vai olhar, aí como é muito parecidinho, pode ser que passe batido para você e você acabe marcando ali, dessas duas que são parecidas, a incorreta. Então, tenta prestar atenção nisso também. Outra coisa, vamos supor ali que você está lendo e tem algumas alternativas que, apesar de você nunca ter visto, pareçam muito absurdas, sabe? Então, pelo menos no primeiro momento, se você não tem certeza, elimina essas alternativas que pareçam absurdas ou então que você nunca viu. Porque se você está estudando e aparece ali de repente alguma coisa que você nunca viu na vida, você pode se sentir inseguro. Só que tenta confiar no seu estudo. Se você está estudando de verdade, confia no seu estudo e provavelmente ele colocou aquela coisinha mais absurda, ou então essa coisa muito desconhecida, justamente para te plantar essa insegurança, entendeu? Mas se você está estudando, tenta eliminar essas questões que são muito absurdas ou que você nunca viu, beleza? Usa o seu conhecimento para eliminar justamente essas questões ali que são menos prováveis. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Porque até para chutar, realmente é necessário que você estude. Isso se você quiser fazer um chute realmente embasado ali, né? Não seja aquele chute que você vai só colocando ar em tudo e torcer para dar certo. Não. Quem estudou vai conseguir chutar ali de uma forma mais embasada, beleza? Então, show, beleza. Então, qual que seria a próxima dica? A próxima dica seria você trabalhar aí a sua gestão do tempo. Tenta dividir ali o tempo da sua prova de acordo com o número de questões. Por exemplo, se você tem 4 horas ali para responder 80 questões, tenta dedicar ali cerca de 3 minutos para cada questão. Tenta não gastar muito o seu tempo em uma única questão difícil. Se você tem ali uma questão que está sendo muito difícil para você, que você não sabe a resposta, marca ali uma interrogação, faz uma marcação ali de dúvida e já passa para a próxima questão. Não perde muito tempo ali não, sabe? Porque senão você pode acabar perdendo ali o controle da prova. Aí depois você volta para essa questão, mas ali para o final da prova, depois que você já tiver resolvido o restante, você tiver com um controle melhor ali da sua prova, tranquilo? Tenta fazer sempre um controle constante do tempo durante a prova. Tenta verificar regularmente se o tempo ali está dentro do seu planejado, sabe? Tenta
não dá muito mole com isso, beleza? E se você terminar ali a sua prova, né, antes do tempo, tenta usar esse tempo extra ali para você revisar as suas respostas. Agora, claro, quanto mais simulados você fizer, melhor vai ser o seu controle do tempo ali na hora da prova. E você, com o tempo, vai pegando a experiência e vai conseguir dividir ainda melhor esse tempo aí, né, de número de questões em relação ao tempo que você precisa dividir para cada uma delas. Você vai pegando isso tudo melhor com o tempo, especialmente se você fizer muito simulado. E você vai acabar sabendo até fazer essa divisão do tempo ali, até meio de forma intuitiva, sabe? Conforme você for pegando experiência, você vai conseguindo fazer isso ali sem nem pensar muito no assunto. Você já vai ali pegando ali as matérias ali, por exemplo, que você tem mais facilidade, você já vai mais rápido, você já vai fazendo essa divisão de uma forma instintiva mesmo. Mas para você chegar nesse nível, você realmente precisa de treinamento. Você precisa fazer muitos simulados, você fazer questões de provas anteriores regularmente. Se aparecerem provas aí no meio do caminho, que nem esse caso que eu contei, dessa prova que eu fiz, que não era a prova que eu queria, mas tinham matérias parecidas, se aparecer prova assim no meio do seu caminho, faz também para você pegar também não só o simulado ali na tua casa, mas você ver o ambiente ali de uma forma geral. Tudo isso conta, sabe? Então, isso tudo é realmente um processo mesmo, que vai sempre sendo refinado pelo seu treinamento. Tranquilo? Agora, dito tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre a revisão de respostas. Quando você estiver fazendo ali sua prova, depois que você fizer sua prova, quando você estiver fazendo questões de provas anteriores ou mesmo simulados, tenta reservar um tempo ali no final da prova para você revisar as suas respostas, especialmente aquelas respostas que você teve dúvida na hora de marcar. E, claro, não só as que você teve dúvida, as que você acertou, tenta revisar também, mas especialmente, né, aquelas que você ficou em dúvida, então aquelas que você errou. Aí nessa revisão das respostas, verifica também se você não deixou nenhuma questão em branco. Aí você vai conferindo ali as respostas, né, que você fez para ver se você cometeu algum erro, às vezes por desatenção, se você às vezes não sabia determinada resposta mesmo, você vai precisar voltar aquele conteúdo para estudar, ou então, de fato, você fazer essa autoanálise de como que foi ali o seu desempenho na hora da prova. Então, por exemplo, se você marcou alguma questão por desatenção, você já vai prestar atenção para você não cometer esse erro de novo. Como, por exemplo, que nem eu falei, você marcar uma alternativa errada por engano, ou você marcou, sei lá, você pensou que marcou a B, mas na verdade você marcou a C, a questão estava pedindo a incorreta e depois você esqueceu que era incorreta e marcou a correta. Aí você tentar até identificar qual foi a sua desatenção para você já ficar ligado nisso na próxima vez, beleza? Outra dica aqui, não muda a resposta que você marcou, a menos que você tenha certeza que a resposta inicial que você marcou está errada. Por quê? Muitas vezes o mais comum é que a primeira impressão que a gente tem ali na hora que a gente vai marcar uma questão é a correta. Então, assim, se você marcou, ainda que você não tenha tanta certeza assim, o mais provável é que o seu primeiro pensamento ele esteja correto. Claro, a não ser que você realmente tenha lembrado da resposta depois e você tenha certeza que aquela resposta está errada. Aí, lógico, você vai alterar. Mas se você não tem tanta certeza assim, pode ser só uma falta de confiança da sua parte. Então, o meu conselho lógico, isso não é uma regra absoluta, mas na dúvida, se você marcou uma questão e depois você está ali tendente a mudar e tal, normalmente o seu pensamento inicial ele é o correto, beleza? Então, assim, regra geral, eu aconselho você a não mudar uma resposta, a não ser que você realmente depois tenha lembrado e tenha certeza absoluta que aquela resposta ali está correta. Tranquilo? Agora, por fim, a técnica que você pode usar para melhorar o seu desempenho ali na hora de fazer a sua prova é basicamente você usar técnicas de chute também. Então, lógico, como eu falei, técnicas de chute para quem estudou. Se você for chutar, você tem que fazer isso de uma forma estratégica, né? Você tem que evitar chutes aleatórios. Você tem que se basear nas alternativas que sobraram após você fazer uma eliminação. Como eu disse, até para chutar é necessário estudar. Você não vai conseguir passar num concurso público chutando de qualquer jeito. Lógico, pode ser que você consiga acertar ali uma questão ou outra chutando, mas você conseguir chutar de uma maneira embasada, um chute de quem estudou,
vai ser muito mais efetivo, beleza? O chute do concurseiro de verdade não é um chute qualquer, é um chute com embasamento, é um chute com algum nível aí de conhecimento dos seus estudos. Então, por exemplo, se você tem uma ideia ali de que a resposta é a A ou é a B, por exemplo, e você já conseguiu eliminar a C e a D, as suas chances já aumentaram. Vamos supor, tem ali uma questão de A, B, C e D. Você sabe que a C e a D, elas são incorretas. Aquela ali você já conseguiu eliminar pelo conhecimento que você já tem. Então sobra a A e a B. Aí nesse contexto, por você às vezes até ter um conhecimento prévio, você pode chutar ali de uma maneira que seja mais embasada e já aumenta também e muito, né, a sua probabilidade de acertar. Você já não está mais chutando entre 4 questões, você está chutando entre 2 questões. Isso já vai aumentar bastante as suas chances. Então, você está olhando e todas as alternativas, elas parecem que são possíveis também para você chutar. Você às vezes ou não conseguiu eliminar, ou seu conhecimento ele não foi suficiente. Tenta escolher ali aquela que seja a mais provável, baseada no seu conhecimento. Aí vai no feeling mesmo, né? Porque o feeling do concurseiro também vai ser diferente do feeling de quem não está estudando ou daquele concurseiro que só deixa para estudar ali depois que o edital saiu. O feeling do concurseiro de verdade, ele vai ser melhor até para o chute também. Tranquilo? Bem, então assim, dessas dicas diretas, né, da resolução de questões, essas acho que são até as principais, pelo menos as mais urgentes ali. Mas tem outras dicas ali que às vezes estão ligadas de uma forma, entre aspas, mais indireta, porque acho que eu também acho que são diretamente ligados a uma boa resolução de questões. Então eu vou colocar essas aqui como umas dicas extras, né? Para a gente conseguir melhorar o nosso desempenho. E a primeira delas eu já falei aqui, na verdade, que é você realmente praticar com simulados. Você fazer simulados periódicos ali, ele vai te ajudar com o seu desempenho de uma forma geral e vai melhorar o seu tempo de resposta de prova. Então, você fazer o seu simulado e analisar depois ali os resultados nas áreas que você precisa melhorar, vai te ajudar muito. Por exemplo, no caso dos simulados, eu nem digo só das matérias em si, mas realmente do seu modo de resolver provas, sabe? Por exemplo, você vai ver nos simulados ali se você precisa melhorar o seu controle de tempo, se você precisa melhorar a sua atenção, se você precisa melhorar o seu psicológico, porque assim, tudo isso faz parte do jogo também, tudo isso precisa ser treinado, precisa ser melhorado. Então, algumas coisas que podem até te ajudar ali quando você estiver fazendo a sua prova, quando você estiver fazendo o seu simulado, é às vezes você usar técnicas de respiração, técnicas de relaxamento ali para você manter a sua calma e sua confiança durante a prova, sabe? Você dar uma parada, respirar fundo, isso tudo pode te ajudar. Então assim, qualquer coisa, dá uma pesquisada na internet para você ver como que você pode fazer esses exercícios de respiração, que tem vários sites que falam sobre isso, isso tudo pode te ajudar também. Outra coisa que pode parecer que não, mas ajuda bastante, é você manter uma mentalidade positiva. Você tem que acreditar que você é capaz de responder bem as questões da sua prova. Agora, claro, eu vou falar o óbvio aqui, mas é melhor a gente pecar pelo excesso. Por quê? Quanto mais questões de provas anteriores você fizer ali no seu dia a dia, né, de uma forma geral, e quanto mais simulados você fizer também, mais fácil vai ser, com o passar do tempo, você realmente ter essa mentalidade positiva, você ter essa mentalidade confiante, porque o treinamento ele serve justamente para isso, para a gente conseguir ficar confiante, para a gente ter realmente, a gente acreditar de fato, né, que a gente é capaz, porque a gente está fazendo por onde. Lembre-se de que cada questão, né, que a gente está fazendo é uma oportunidade para a gente aprender, uma oportunidade de aprendizado. Então, faça o seu melhor em cada uma dessas questões ali que você estiver fazendo no seu dia a dia. Outra coisa que vai te ajudar é você tentar controlar, você tentar treinar o seu controle emocional. Então, você treinar bastante, por exemplo, como eu estou falando aqui nesse vídeo, você treinar bastante provas, né? Você treinar questões de provas anteriores, você estudar teoria também, você fazer as suas revisões, tudo isso vai ser o primeiro passo para você ter esse controle emocional, porque isso vai te deixar, como eu falei, cada vez mais confiante. Então, quanto menos margem para o azar você der, melhor vai ser o seu controle emocional. Agora, um macetinho que pode te ajudar a manter o controle emocional na prova é você, eventualmente, fazer uma espécie de visualização mental positiva ali do dia da sua prova. Mas, claro, tudo isso em um cenário onde você está ali mantendo a calma e você está fazendo a sua prova com tranquilidade. Então, tenta, eventualmente, você fechar os seus olhos e tenta se visualizar respondendo as questões ali da sua prova
com confiança. Se imagina ali no cenário da prova e você está conseguindo responder as suas questões ali com confiança. Você está num cenário ali onde você, cenário mental, onde você consegue manter a sua calma, até nos imprevistos que venham a surgir ali na prova que você estiver fazendo. Enfim, tenta fazer essa visualização positiva do dia da sua prova. Outra coisa que a gente sempre fala por aqui, que é você fazer suas revisões periódicas. Isso não vai ajudar assim diretamente, né, a você fazer as questões ali na hora, mas te ajuda indiretamente, porque tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Então, se você fizer revisões periódicas, você necessariamente vai acabar respondendo melhor as questões de prova. Então, você revisar o conteúdo com regularidade vai te ajudar a fixar o conhecimento. Então, monta um cronograma ali de revisões, incluindo todas as matérias ali do concurso que você estiver estudando. Lembre-se sempre, se você não revisou, você não estudou. A revisão, ela também vai te ajudar a manter calma, a se manter calmo, ou se manter calma ali na hora da prova. Outra dica essencial para o concurseiro é você conhecer o estilo da banca examinadora que vai fazer a sua prova. Porque cada banca examinadora tem um estilo próprio ali de elaborar as questões. Então, estuda bastante as provas anteriores para você entender qual é o estilo da banca que vai fazer a sua prova. Como eu falei, você fazer questões de provas anteriores é a melhor maneira de você entender o estilo da sua banca. Então, quando você estiver fazendo questões, preste atenção no formato das questões, preste atenção nos temas ali que são recorrentes naquela banca. Tudo isso vai te ajudar a antecipar o que pode ser cobrado ali na prova e fazer uma preparação melhor para o concurso que você quer prestar. Lembre-se sempre também, se você não fez questões, você não estudou. E uma coisa que ajudou bastante a mim, ao Diego também, e ao nosso grupo de amigos de uma forma geral, que você deve avaliar aí de acordo, né, com a sua realidade, para ver se é legal para você também, é você participar de grupos de estudo. Grupos de estudo, eles podem ser muito úteis, às vezes, para você tirar dúvidas, para você compartilhar conhecimentos também, você, às vezes, trocar, né, informações com outros concurseiros, pode acabar enriquecendo aí o seu aprendizado. Lógico, tenta escolher grupos que sejam focados e que tenham um bom nível ali de organização, né? Porque senão pode acabar te atrapalhando. Tranquilo? Agora, a próxima dica que vai te ajudar muito ali no dia da prova, embora não pareça ter uma ligação direta, é você cuidar da sua saúde física e mental. A gente bate sempre nessa tecla aqui no canal. Uma boa alimentação, sono de qualidade, exercícios físicos regulares vão ser essenciais para a sua mente estar afiada ali no dia da sua prova. Beleza? Tenta evitar também estudar por longos períodos sem descanso. Então, quando você estiver estudando, tenta fazer pausas ali regulares para você não sobrecarregar o seu cérebro, sabe? E tenta desenvolver também a sua capacidade de foco. Tenta treinar a sua mente para você manter ali a sua concentração por períodos mais longos, como esses períodos da prova ali que você vai fazer. Então, você fazer exercícios físicos, você ter uma boa alimentação, também vai te ajudar a preparar o seu corpo para aguentar o tranco ali, para ficar longas horas sentado fazendo aquela prova. Concursos públicos também não deixam de ser um teste de resistência em alguma medida, e o nosso corpo, ele precisa estar preparado para esse teste de resistência. Então, assim, outra coisa que pode te ajudar, especialmente se você às vezes tem muitas dúvidas ou então dificuldades em uma matéria específica, é você praticar a resolução de questões que sejam comentadas. Você já comprar um material, ou então ver algum material na internet, ou um site de resolução de questões que tenham ali questões comentadas. As questões comentadas podem te ajudar a entender melhor o raciocínio ali por trás daquelas respostas, né, que são corretas, ou então das respostas que você errou. Enfim, isso tudo vai melhorar a sua capacidade de interpretar e responder perguntas, às vezes, que são mais complexas para você. Tenta, assim, até ligado, né, a essa última dica que eu falei, tenta desenvolver também sua habilidade de análise crítica. Tenta trabalhar a sua capacidade de analisar e criticar informações de uma maneira que seja objetiva. Isso vai ser especialmente útil para você, às vezes, responder questões de interpretação de texto, por exemplo. Então, pode ser... até você fazer isso pode ser bastante útil também para bancas como o CESP, Sebrasp, né? Hoje em dia isso também entrega a idade. Você desenvolver essa capacidade. E claro, a gente não pode deixar de complementar esse tema aqui falando também sobre a preparação mental para uma prova ali, né? De uma forma geral. Então, no dia da sua prova, a preparação mental ela vai ser tão importante quanto a preparação dos estudos em si.
Então tenta começar ali a sua preparação mental para o dia da prova com uma boa noite de sono ali no dia anterior à sua prova, para você garantir que o seu cérebro ele vai estar descansado para funcionar melhor ali no grande dia. Então, ao acordar ali no dia da prova, tenta fazer uns alongamentos de leve, tenta praticar meditação se você for da meditação, né? Se você souber fazer meditação, ou então pratica técnicas de respiração para você tentar acalmar ali a sua mente e já acorda fazendo aquela técnica que eu falei de você visualizar tudo acontecendo certo, né? Tudo acontecendo ali de uma forma positiva, tudo com calma, tudo dando certo. Tenta se visualizar entrando ali na sala de prova com confiança, respondendo as questões com tranquilidade, respondendo as questões com precisão, e você já começa o dia da prova assim. Então, antes de iniciar a prova também, quando você já estiver sentado ali para fazer a sua prova, leia todas as instruções ali da sua prova com atenção, tenta planejar como que você vai gerenciar o seu tempo, enfim, tenta lembrar também de você fazer pausas estratégicas ali para você respirar fundo, né, e restabelecer também a sua concentração entre as sessões ali da prova. Por exemplo, às vezes você está muito tempo ali respondendo as questões de prova, dá só uma paradinha rápida, dá uma alongada, sabe? Só estica o seu corpo, respira fundo, só para dar aquela reiniciada ali no cérebro e volta a fazer as questões. Agora, se você estiver sentindo a sua ansiedade aumentando, se você estiver, às vezes, ficando ali muito ansioso e está dando algum tipo de crise ou qualquer coisa que seja, tenta parar, fazer um exercício de respiração, respirar fundo mesmo, sabe? Tenta focar a sua mente ali só nos seus sentidos para ver se você consegue trazer a sua mente de volta ao presente ali mesmo. Se você achar necessário, pede até para ir ao banheiro. Aí você dá uma caminhada ali, você dá uma andada até o banheiro para o seu sangue circular. Enfim, isso tudo pode te ajudar também a te deixar mais calmo, sabe? A te tirar daquele estado de ansiedade e te colocar ali no rumo de novo para você conseguir fazer as questões de uma forma correta, beleza? Todas essas técnicas, elas vão te ajudar a manter a calma e a clareza mental ali na hora da sua prova, permitindo que você acabe dando o melhor de si durante a sua prova mesmo também, né? Enfim, essas aqui foram as principais dicas do vídeo de hoje para você conseguir melhorar as suas habilidades de responder questões de prova. Eu espero que as estratégias que a gente conversou aqui hoje, elas te ajudem a se sentir mais confiante e preparado para as provas aí que estão por vir, para as provas que você for fazer. E claro, se você gostou dessas dicas, deixa o seu comentário aqui abaixo compartilhando quais dessas técnicas você já usa ou pretende implementar aí nos seus estudos, porque a sua experiência, como a gente sempre fala aqui, pode ajudar outros concurseiros que às vezes estão passando pelas mesmas dificuldades que você. E claro, além disso, se você tem alguma outra estratégia que funcione bem para você, que a gente não comentou aqui nesse vídeo, compartilha aqui embaixo com a gente também. A troca de conhecimentos é essencial para a gente crescer junto e a gente se ajudar mutuamente por aqui. E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então, quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui no final desse vídeo e pode apostar que a sua dedicação e seu empenho, eles são inspiradores, eles mostram que você realmente está comprometido, está comprometida com a sua aprovação. Lembre-se de que cada esforço que você faz conta, que cada pequeno passo vai te aproximar do seu objetivo maior, que é a sua aprovação. Essa jornada para concursos públicos, né, para aprovação, ela é difícil. E eu sei que você que está aqui até o final desse vídeo sabe disso melhor do que ninguém. Mas cada obstáculo que a gente supera, ele vai fortalecer a nossa capacidade de uma forma geral e a nossa resiliência também. Então tenta encarar cada dificuldade como uma oportunidade mesmo de aprendizado e de crescimento também. Então acredita no seu potencial, não desiste de estudar, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Como a gente sempre fala aqui, eu e o Diego, a gente acredita em você. É por isso que a gente continua produzindo conteúdo. O caminho para aprovação de concurso, ele realmente é construído ali com persistência. O caminho até a aprovação ele é construído com paciência e com paixão que a gente vai desenvolvendo mesmo, né, pelos métodos que a gente faz, assim, pelo estudo de uma forma geral. Então, se você se dedicar todos os dias, ainda que seja só um pouquinho, você vai acabar vendo grandes progressos aí ao longo do tempo que você não esperaria no início ali da sua jornada. A preparação para concursos é realmente uma maratona. Ela não é
uma corrida de velocidade. Então, tenta manter aí o seu ritmo constante, seu ritmo equilibrado e sempre cuidando da sua saúde, beleza? Lembre-se que você não está mais sozinha, você não está mais sozinho nessa jornada. A gente está aqui para te apoiar até a sua aprovação. Então, novamente, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.